Bom, o que eu quero compartilhar com vocês hoje, o tema da mensagem, não jogaram ainda, mas o tema da mensagem é a alegria que permanece. Esse é o tema da nossa mensagem, por isso que eu disse que é bem pertinente eu perguntar se você está feliz. E eu quero que você já abra sua Bíblia em Abacuque. É um livro pequenininho aí. Já deixa aberto aí que nós vamos passar por alguns versículos aí, alguns capítulos. Vou tentar ser breve. Bom, mas antes da gente ler o texto, eu quero te fazer mais uma pergunta. Você já parou para pensar o que realmente traz alegria para a sua vida? É isso aí. O que realmente traz alegria para a sua vida? Se você pudesse, de alguma forma, pesar ou quantizar ou contar os momentos de alegria que você teve, você veria que esses momentos eles estão baseados em momentos que você ganhou algum bem material ou em momentos que você compartilhou alguma coisa com uma pessoa que é próxima de você. Momentos que envolvem outras pessoas, principalmente as que estão mais próximas. Se nós pudéssemos quantizar isso aí, como é que vocês acham que seria essa contagem, né? Nós, por muitas vezes, frequentemente, a gente pensa que a alegria ela é a ausência de problema e a ausência de dificuldade, não é? A gente pensa isso às vezes. Não, se eu não tenho problema nenhum e não tenho nenhuma dificuldade, eu estou alegre, estou feliz. E é o que geralmente a gente pensa. E assim, não que a falta de problema e a falta de dificuldade não vai gerar uma alegria em nós. Ela também gera, só que a alegria de verdade é algo mais profundo do que isso. Porque essa falta de problema e essa falta de dificuldades, elas vão gerar um contentamento momentâneo. A gente vai ter ali um contentamento momentâneo, mas se vir uma dificuldade, uma outra adversidade mais para frente, pode ser que a sua alegria seja roubada. Então, aqui a gente já está começando a entrar mais no tema, que é a alegria que permanece. Então, nós precisamos perceber que a alegria que permanece em nós tem que ser a alegria do Senhor. Amém? Faz sentido o que eu estou falando? E quando a gente olha para a Escritura, para a Palavra de Deus, a gente vê várias histórias de vários personagens bíblicos e heróis da fé que eles tiveram a verdadeira alegria, eles conheceram a verdadeira alegria. Nós mesmos aqui também, alguns de nós já experimentaram, ou se não todos nós, já experimentamos a verdadeira alegria. Mas a gente olhando para a Bíblia, a gente vê algumas pessoas que tiveram esse relacionamento profundo com Deus. Um relacionamento que é sustentado através da fé. E aí agora você já abriu a sua Bíblia aí em Abacuque e é sobre ele que nós vamos falar. Ele é a história que nós vamos falar aí. No início do livro aí de Abacuque, está escrito aí, né, no capítulo 1, a primeira queixa de Abacuque. O que acontece? Nessa história aqui, Abacuque ele estava vivendo um momento em que o povo estava passando por, vamos dizer que ele estava ruindo o povo, né? Tinha muita injustiça social, muita corrupção, muita violência, idolatria, para todos os lados. Parece algo que a gente vive hoje, né? Inclusive. E Abacuque, como muitos de nós faríamos, ele questionou a Deus. Deus, por que isso está acontecendo? Aí você vai ler aí comigo no capítulo 2, Abacuque 1, 2, vai dizer o seguinte, deixa eu ver, acho que eu botei aqui isso. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Então Abacuque ele estava preocupado e ele estava enxergando todo esse problema que estava sendo gerado no povo. E ele estava questionando a Deus. E mais para frente, no versículo 5, Deus ele vai responder, talvez de uma forma
um tanto quanto surpreendente, e talvez não positivamente. Deus fala que ele vai permitir que os babilônios entrem na cidade e possuam a cidade. Então arrasem com a cidade, façam todo tipo de mal. Era um povo, vocês conhecem bem, era um povo muito cruel. E Deus permitiu que isso acontecesse de uma maneira como juízo e correção do povo. Então, aí mais para frente, Abacuque ele vai questionar novamente a Deus, mas como assim, Deus? O Senhor vai permitir que esse povo entre aqui e massacre a gente, o teu povo, o povo de Deus. Tenha compaixão da gente. Aí no versículo 2, no capítulo 2, perdão, ele diz o seguinte, no primeiro versículo: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então Deus ele responde a Abacuque, né, nos versículos seguintes, e em meio a esse momento de crise que Abacuque estava tendo, ele aprendeu algo precioso da parte de Deus. Ele aprendeu que o justo viverá pela fé. No versículo 4 do capítulo 2 diz o seguinte: escreva, o Senhor dizendo a Abacuque: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade, ou o justo viverá pela fé. E nessa fé, nessa justiça do Senhor, que é soberana sobre todas as coisas, Abacuque ele aprendeu e começou a entender como cultivar uma alegria que permanece no Senhor. Porque ele entendeu que aonde ele deveria depositar a fé dele era no Senhor. Mas então, o que significa alegria? Já pararam para pensar nisso aí? Será que a alegria é só ficar sorrindo para todo mundo? Ficar mandando figurinha igual minha avó manda lá? Todo dia uma figurinha de bom dia diferente. Isso é ser alegre? O nosso dicionário da língua portuguesa, ele define a alegria como um estado de satisfação extrema, um sentimento de contentamento ou um prazer excessivo. Então, essa é a definição de alegria segundo o dicionário. Só que para nós cristãos, quando nós vemos a palavra de Deus e nós entendemos a verdade que existe nessa palavra, nós percebemos que a alegria ela não é apenas uma emoção. A alegria ela é uma pessoa. A nossa alegria é Jesus. Ele é a nossa alegria. E em João 15:11, você não precisa abrir, eu vou ler aqui para você, diz o seguinte: tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, olha só, Jesus ele não está falando de uma alegria passageira. Ele está falando da alegria que está nele, a alegria que é ele. E essa alegria é uma alegria que suportou a cruz, para que hoje nós pudéssemos ter a alegria dele, pudéssemos compartilhar da alegria dele. E essa alegria não é uma alegria que depende de uma circunstância para ela se manter firme. A alegria do Senhor não depende das circunstâncias, não depende desse abençoado desse som, que está todo mundo assim, meu Deus, esse boteco aí. Porque nós temos alegria no Senhor e a nossa fé está aqui. Nós vamos alcançar aquele povo ali. Essa é a verdade de Deus, essa é a fé que nós temos que ter. E olha só o que diz em Hebreus 12:2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, a alegria é Cristo em nós. Cristo é a nossa alegria. Amém? Você acredita assim? Então fala para o seu irmão do seu lado aí, Cristo é a nossa alegria. Fala para ele aí. Cristo é a alegria verdadeira. Ele é a fonte de todo prazer e de todas as nossas necessidades. Isso significa que a alegria verdadeira não depende dos sentimentos, mas de quem habita dentro de nós, ou do que está dentro de nós. Do que está cheio o seu coração. Nós estamos murmurando e reclamando de todas as coisas que têm acontecido,
ou nós estamos deixando o nosso coração alegre, porque a nossa alegria é Cristo? As dificuldades têm roubado a nossa alegria, ou nós temos mantido o nosso coração alegre em Jesus? Um teólogo chamado John Piper, ele diz o seguinte, acho que eu passei, isso. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. E isso vai mostrar algo muito interessante para nós. A alegria na nossa vida como cristão, ela não é um bônus. Tipo assim, opa, sou crente, eu vou ser feliz da vida, uhul. Vem muito pelo contrário. Jesus disse que nós teríamos aflições, certo? Então ela não é um bônus. A alegria na nossa vida como cristão, ela é a resposta de fé à suficiência de Deus na nossa vida. Então, esse é o papel da alegria na nossa vida como cristão. É sermos completamente suficientes por pertencer a Cristo. E só por isso já é motivo da nossa alegria. Isso é algo que nós precisamos ter muito firmados para que o diabo não possa roubar a nossa alegria com as circunstâncias que vêm da vida. E quando nós nos satisfazemos em Deus, Ele é glorificado mesmo em meio às adversidades da vida. Porque nós estamos dizendo, Deus, o Senhor é fiel para cumprir tudo que o Senhor prometeu na minha vida. O justo viverá pela fé. Lembra que eu falei aqui que Abacuque aprendeu essa lição e deixou para nós aprendermos também. E algo muito interessante dentro desse pensamento de que a resposta da fé, a alegria é uma resposta da fé, né, a suficiência de Deus, é que nós entendemos que a linguagem de quem entendeu que o reino de Deus, que a alegria, na verdade, ela é a linguagem de quem entendeu que o reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso está escrito em Romanos 14:17, e vai dizer o seguinte: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A alegria é o ambiente do reino de Deus. É o clima da presença de Deus. E aonde está o Espírito Santo, existe liberdade. E aonde existe a liberdade, existe a alegria. Então, quando nós entendemos isso, nós percebemos que a alegria, de fato, é uma linguagem que está dentro do reino de Deus, e nós entendemos que nós precisamos nos conectar a esse reino e receber dessa alegria, as circunstâncias não nos derrubam mais. E nós entendemos que Deus, Ele é a fonte da nossa alegria em todo o tempo. E é por esse motivo que eu acabei de falar aqui, e todos os outros que eu já falei, que o inimigo ele tenta roubar a nossa alegria em todo o tempo. Porque ele sabe que quando a nossa alegria se cala, a nossa fé enfraquece. Vocês concordam comigo? Quando vocês estão passando por ou nós estamos passando por uma dificuldade, porque eu não estou isento disso. Eu também passo por dificuldades e talvez se der tempo eu falo algumas para vocês. Mas quando nós passamos por dificuldades, o que o inimigo fica tentando jogar na nossa cabeça é tirar a nossa alegria. Porque aí nossa fé vai enfraquecer. Ele tenta, de alguma maneira, nos derrubar e nos deixar tristes. Porque a gente fica fraco, não quer vir para a igreja, não quer meditar na palavra, não quer orar, não quer buscar a Deus. E vai só enfraquecendo a fé, só enfraquecendo a fé. E ele não quer apenas que você se entristeça. Ele quer te afastar da verdadeira fonte de alegria, que é Deus. Essa é a maneira que o inimigo faz para nos enganar. E ele traz outras fontes de alegria para nós. Outras fontes momentâneas de alegria. Porque muitas vezes a gente se afasta da nossa fonte original da alegria, a fonte que nos conecta a Deus, que é Cristo. E nós começamos a receber outras fontes momentâneas de alegria. Então você fica lá no seu quarto, vendo série o dia inteiro, ou, sei lá, você deposita isso numa comida específica, ou você gera algum outro vício. E aquilo talvez te traga uma alegria momentânea, um prazer momentâneo. Mas quando você percebe que aquilo vai ser tirado de você, você se entristece novamente. E você
vou botar dessa forma, se dopa novamente com outra fonte de alegria, outro com prazer momentâneo e fica nesse ciclo. Mas há algo muito importante, muito interessante aqui. Como eu disse, Jesus é a fonte de alegria, Cristo é a fonte de alegria, e quando Ele morreu na cruz, Ele nos deu salvação. E nós temos livre acesso a Ele. Amém? Você acredita assim? Mas então, se nós nos arrependermos e nos humilharmos diante de Cristo, derramarmos as nossas lágrimas de tristeza aos pés dele, as lágrimas de arrependimento, ele é fiel para nos perdoar e nos dar alegria novamente. Olha só o que diz agora. Você pode acompanhar comigo aqui, que eu acho que eu botei o texto aqui. É isso aí. João 16:20 diz o seguinte: em verdade lhes digo que vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Então é Cristo dizendo isso para nós, Jesus dizendo isso para nós. E ele não disse aqui para a gente que vocês vão me aceitar ou vocês vão me seguir e toda tristeza vai se dissipar e desaparecer da sua vida. Não, ele não disse isso. Ele disse que a tristeza seria transformada em alegria. Então eu tenho algo a te dizer muito importante. Deus, ele não desperdiça a sua dor. Deus, ele não desperdiça as suas lágrimas. Ele vê as suas lágrimas. Ele vê o seu choro, o seu pranto. Ele vê a sua tristeza. Mas ele quer transformar ela em alegria. Só que isso depende de nós também. Depende de nós entendermos que ele é a fonte da alegria. E nós entendermos que ele é fiel para cumprir o que ele prometeu a nós. E aqui a gente vai falar agora um pouco sobre o valor espiritual da alegria, porque a alegria, como nós estamos dizendo, ela é a linguagem do reino de Deus, então ela tem um valor espiritual também. No hebraico, a palavra alegria, a palavra que é usada, para alegria, é essa palavrinha bonita aqui que talvez eu não saiba falar, eu acho que é simha que deve falar. E ela significa regozijo, prazer ou celebração. Ela aparece mais ou menos em torno de 90 vezes no Antigo Testamento. E em quase todas as ocasiões ela está ligada à presença de Deus ou à adoração comunitária. Isso nos mostra algo muito interessante, que esse sentimento ele não é somente um sentimento privado. A alegria não é um negócio que você tem só você e as outras pessoas que se lasquem, não é isso. A alegria ela é uma expressão espiritual coletiva da nossa fé. E aí eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Salmos 117. Versículos 1 e 2. Pedi para você abrir, tem aqui na tela, mas eu pedi para você abrir para você dar uma mexida aí. Salmo 117, 1 e 2 diz o seguinte: louvem ao Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é seu amor leal por nós. Imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Mais uma vez nós estamos vendo o salmista dizendo que a fidelidade de Deus dura para sempre. E esse é o motivo da nossa alegria. Mesmo que nós estejamos passando por diversas dificuldades, muitas coisas podem acontecer, mas a fidelidade do Senhor dura para sempre. E essa é a nossa alegria. Então, quando nós nos reunimos aqui, os santos, nos reunimos nessa reunião celestial, nós estamos nos conectando ao reino de Deus. E quando nós nos conectamos ao reino de Deus, nós estamos nos conectando com a linguagem do reino de Deus. E qual que é a linguagem do reino de Deus? Alegria, perfeitamente. Então, eu sei que, Juan, mas fica falando isso aí, cara, você não sabe o que eu estou passando e tal. Vou ficar rindo para todo mundo quando chegar aqui na igreja? Não é isso que eu estou falando.
não é somente sobre rir, mas é sentir o óleo de alegria do Senhor quando você entra na casa de Deus e quando você entra na reunião dos santos que se conectam com o reino de Deus. Então, quando nós entramos nesse lugar, tudo que é como, geralmente eu falo, eu acho que vocês já ouviram falando sobre a estufa de adoração, né? É como se a gente tivesse entrado numa estufazinha e tudo que está lá fora, fica lá fora. E no momento da adoração, como nós lemos aqui, o salmista dizendo: louvem ao Senhor todas as nações, exultem-no todos os povos. Nós começamos a adorar o Senhor e começa a mudar o nosso coração. A nossa tristeza começa a ser transformada em alegria. Mas isso depende do nosso abrir a porta ao Senhor. E mesmo que pareça que está tudo desmoronando, a alegria sempre vem. Olha aí, a alegria do Senhor sempre vem sobre nós. Olha só aqui que diz em Salmos 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então olha só, percebe só uma coisa, Davi, ele não isentou que vai existir a noite. E aqui o uso da palavra noite, ele está querendo dizer sobre trevas, sobre dificuldades, sobre, enfim, todo o agir do inimigo. Ele não isentou que vai existir a noite, mas aqui ele afirma, a alegria vem pela manhã. Ele está afirmando que a alegria vai vir, é uma certeza. E quando a gente vê aqui no texto em hebraico, esse vem pela manhã aqui, ele dá uma ideia de chega no tempo certo, sem atraso. Então é como se Davi estivesse dizendo para a gente, né, que nós estamos lendo esse texto aqui, a alegria, ela nunca se atrasa. A alegria do Senhor nunca se atrasa. A alegria do Senhor, ela vem na hora certa. Então, talvez você esteja passando por um processo de esperar a alegria do Senhor chegar. Mas até lá, o seu coração tem que estar aberto. E voltando à experiência lá de Abacuque, ele também viveu essa realidade. Ele olhou ao seu redor e viu que tinha caos para todos os lados. E Deus revelou para ele algo que ele não estava esperando. Eu acho que ele orou e pensou assim, Deus, por favor, nos ajude. Ele pensou assim, Deus vai vir intervir e vai livrar todo mundo. Mas Deus falou assim, não, eu vou enviar os babilônios para conquistar vocês aí, vai piorar ainda mais a situação. Mas, mais para frente, Deus revela para ele que a fidelidade dele deveria estar no Senhor. E ele entende isso. E aí, meus amigos, algo muda dentro dele. Há uma virada de chave no mundo espiritual, na vida de Abacuque, e na nossa vida também tem que haver. O livro que começa com Abacuque talvez fazendo uma reclamação a Deus, termina com adoração. Então, depois vocês podem ler, é um livro tão pequenininho, dá para ler rapidinho. Ele começa reclamando e falando, Deus, queixando a Deus, e termina com adoração. O profeta começa com até quando, para depois ele falar lá em Abacuque 3,18, todavia eu me alegrarei no Senhor. E esse todavia, aí vamos ler aqui esse texto rapidinho, acho que dá tempo. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Isso aconteceu porque houve uma virada de chave espiritual na vida dele. E é isso que Deus quer de nós, que nós entendamos que nele está a nossa fidelidade, nele nós precisamos depositar a nossa fé e ele é a fonte da nossa alegria. E mesmo que o cenário vai dizer o contrário, e na questão de Abacuque, o cenário estava dizendo totalmente o contrário. Talvez ele, vou colocar dessa forma aqui, mas talvez ele possa ter pensado que ele não teve nem apoio de Deus. O que eu vou fazer? Eu vou morrer.
Se Deus está falando que vai piorar tudo, realmente. Mas ele acreditou que a alegria dele estava no Senhor, porque o cenário ele não reflete o que é a verdadeira alegria. Então aquilo que está acontecendo na sua vida não reflete da onde vem a sua alegria. O que reflete a sua alegria é o caráter de quem Deus é, porque Ele é a alegria. E como nós estamos vendo, né, nós estamos falando sobre o fruto do Espírito. E lá em Gálatas fala que talvez uma característica, uma parte desse fruto é a alegria. Em Gálatas 5:22. E a gente entende algo importante, que isso significa que essa alegria, eu já pontuei isso aqui, mas vou deixar mais claro ainda. Essa alegria, ela não é produzida pelo nosso próprio coração. Ela não vem através de nós. Essa alegria é produzida pela presença do Espírito Santo em nós. Por isso que é o fruto do Espírito. Então nós precisamos abrir o nosso coração para receber esse fruto. E quanto mais o Espírito Santo ocupa espaço em nós, mais leve se torna o nosso fardo. E a alegria, ela meio que se torna um termômetro da nossa fé, vamos chamar assim. Quanto mais nós confiamos nele, mais livre nos tornamos e mais a alegria é gerada em nós. Quanto mais nós liberamos espaço para o Espírito Santo agir em nós, mais ele tem de nós e menos nós temos de nós mesmos. Ele guia o que nós vamos fazer e ele se torna realmente a nossa fonte de alegria. Para frente, peraí. Foi. Existe uma citação de um cara que talvez vocês não conheçam, Luciano Subirá. Ele diz o seguinte: a alegria de Deus não é consequência, ela é convicção. O que isso quer dizer? Que a alegria, ela não vem depois da vitória, ela vem no processo. Ela vem durante a batalha. Porque ela é a convicção. Ela não é uma consequência. E essa alegria que vem de Deus, ela só nasce através da confiança que nós depositamos no Senhor. Mesmo sem entender e mesmo sem ver o que vai acontecer. E nesse caso aqui de Abacuque, ele meio que entendeu o que ia acontecer. Ele viu que ia piorar toda a situação. Mas a alegria dele não estava depositada no próprio coração, naquilo que ele via. Por exemplo, se a gente pensar em uma pessoa que ela perdeu o emprego, isso é totalmente comum, gente. Uma pessoa que perdeu o emprego, naturalmente ela vai ficar preocupada, naturalmente vai vir muitas incertezas sobre a vida dela. Mas como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou sustentar o meu lar? E realmente vai vir as incertezas. E as coisas vão dizer totalmente o contrário. Mas quando essa pessoa ela confia que Deus é provedor e ela mantém o coração dela em adoração ao Senhor, as coisas mudam. Lembra que eu falei sobre a estufa de adoração? As coisas começam a florescer. Porque ela entende que a verdadeira alegria dela está no Senhor. E pode parecer totalmente contrário para o mundo. Cara, mas tu perdeu o emprego? Como assim tu tá feliz, bicho? Porque a minha alegria não está nisso. A minha alegria está no Senhor. Nós, quando percebemos isso, não é que a gente vai negar a realidade das coisas. Veja, você pode ficar triste sim. Não tem problema nenhum nisso. Mas lembra que eu falei que a tristeza ela é transformada em alegria? Quando nós depositamos isso diante do Senhor. Então nós não estamos negando a realidade, mas nós estamos afirmando a soberania de Deus sobre todas as coisas. Quando nós decidimos nos alegrar, independente de estamos vendo o que vai acontecer e achamos que é bom ir por esse lado, mas Deus está mandando a gente para esse. Nós entendemos isso e a nossa alegria está em Deus, e entender que Ele é soberano sobre todas as coisas. É como se a gente estivesse num quarto escuro, por exemplo, se estivesse com uma velinha pequenininha numa taça assim, aí você está tentando andar pelo quarto, mas a vela não vai iluminar o quarto. Vamos pensar nessa sala aqui totalmente apagada. A vela não vai talvez iluminar tudo que você vai enxergar.
mas ela vai iluminar aonde você vai pisar. E esse é Deus, e assim é Deus conosco. Lembra quando a gente vê na Bíblia que a tua palavra é luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés? Então Deus é assim conosco. Nós precisamos entender que nós estamos ali. Deus, é com o Senhor agora. Eu vou dar o passo aqui porque eu estou vendo. E eu vou me alegrar porque eu sei que o Senhor é fiel para cumprir o que o Senhor me prometeu. E talvez você esteja passando por esse momento de tristeza, esse momento de lágrimas. Talvez você esteja sentindo que as suas melhores expectativas sobre o que você pensa sobre si mesmo, elas já foram embora. Parece que está tudo dando errado. Uma vez aquele senhor que está sentado ali atrás, o pastor Flávio, ele falou um negócio para mim. Ele falou, quando está tudo dando errado é porque está dando certo. Aí você pensa assim, é como se a gente tivesse um balde cheio de sujeira, esgoto talvez. Aí você põe uma mangueira de água limpa ali, que é a água dos céus, aquele balde vai começar a encher. Vai começar a encher, e a sujeira vai começar a sair. Então por isso que começa a dar tudo errado, porque a sujeira está saindo. E a gente precisa se alegrar com esse processo. Lembra que eu falei que a alegria que nós temos no Senhor não é porque nós estamos esperando a vitória para se alegrar, mas estamos nos alegrando durante o processo. Então é isso que nós temos que fazer. A gente precisa entender e fazer como, por exemplo, Paulo e Silas na prisão. Tudo dizia o contrário para eles. Eles estavam presos lá, meu amigo. Eles começaram a louvar o Senhor, adorar o Senhor, e o milagre aconteceu. Eles se mantiveram alegres.